Olá, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre a experiência do cliente e segurança no setor financeiro, o que esperar em 2025. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Getúlio Santos, sou CEO da Zapsign, e é com a grande satisfação que eu tenho vocês aqui hoje para discutir um tema tão interessante ligado ao setor financeiro. A gente, como sabemos, aí, o próximo ano trará ainda mais desafios e oportunidades nesse equilíbrio aí entre inovação tecnológica, segurança digital e conformidade jurídica. Temos aí o DREX, Open Finance, e é justamente por isso, sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. E eu tenho o prazer de contar aqui hoje com um cliente aí da Zapsign, a participação especial do Fernando Colares, que é presidente do Imobanco, e que vem implementando, o Fernando e o Imobanco vem implementando várias soluções inovadoras para atender essa demanda do mercado. E o Fernando vai contribuir um pouquinho aqui com vários insights valiosos sobre o tema, sobre segurança, experiência do cliente no ambiente digital. Alguns pequenos avisos aqui para a gente começar. Esse webinar vai durar cerca de 45 minutos. Por favor, anotem as perguntas. Ao final, vamos ter um espaço dedicado para respondê-las. E também, ao final, para todos os participantes, nós vamos disparar um e-mail com um material exclusivo e também com um link para assistir o replay desse webinar, caso tenha interesse. Então, sem mais delongas aí, vamos começar. Fernando, é um prazer tê-lo conosco. Vou passar a palavra também para que você se apresente aí e dê boas-vindas. Obrigado, Getúlio. Obrigado pelo convite, pelo espaço da gente poder compartilhar experiências, não só com as pessoas que estão nos acompanhando, como as que com certeza irão assistir no momento oportuno, logo após. Gente, meu nome é Fernando, sou presidente do Imobanco. Nós somos uma empresa, uma instituição de pagamentos que nasceu no Rio Grande do Norte. Trabalhamos focado no mercado B2B, mercado empresas. Temos clientes hoje em todos os estados do Brasil. Temos, graças a Deus, um grande crescimento de volume de clientela por conta do atendimento diferenciado que fazemos. Buscamos sempre implementar novas tecnologias para atender às necessidades dos nossos clientes, tratando eles de forma muito próxima. E esse assunto é um assunto que, quando o Getúlio me fez o convite, eu achei muito importante, porque nós estamos num país que nós temos que ter bastante cuidado. Nós temos 78% das famílias endividadas, nós temos 24% das famílias com atrasos acima de 90 dias, nós temos 32% das pessoas acima de 16 anos que sofreram golpes na internet. E eu comento sempre com o Getúlio, quando a gente tem a oportunidade de trocar uma figurinha, que segurança cibernética, ela não é feita só pela empresa, ela é feita pela empresa, mas também pelo usuário. E aí vocês vão notar agora, né, no decorrer de toda a nossa exposição, do nosso bate-papo, que, na verdade, nós temos todos nós que ter mais cuidado. Nós temos que estar mais atentos, porque as pessoas se utilizam muitas vezes da nossa fragilidade, da nossa necessidade de resolver problemas, e na ansiedade de querer contar com alguma benesse, com algum benefício, com alguma situação, e é nesse momento que o golpista, que o criminoso se aproveita para praticar, e se a sua vida já está difícil, ela pode se tornar ainda um pouco mais, né, Getúlio? Assim, é muito comum, viu, gente? Só para dar um reparo que a gente vai já falar depois, e depois Não, me bom é isso, que a lembrem. gente vai como bate-papo aqui, porque eu já lembrei de umas 5 perguntas para fazer sobre isso, mas pode concluir aí. Depois vocês me lembrem, né? Nos lembrem para falar da quantidade de golpe que teve no Desenrola. E depois eu conto. Vamos lá, Getúlio, vamos para frente. Vamos ter isso aí, vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Bom, vamos começar aqui uma breve exposição dos tópicos aqui. Lembrando, gente, isso aqui nós vamos tratar como um bate-papo. Qualquer dúvidas, esclarecimentos
que muitos desses tópicos aqui a gente poderia ficar 2, 3 horas falando. Nossos contatos vão estar disponíveis no final. Sintam-se à vontade aí para chamar a gente no LinkedIn, por e-mail, que a gente esclarece com mais detalhes, porque o tempo aqui é curto para falar de tudo isso. São assuntos bem complexos. Bom, começando aqui, vamos partir para o cenário atual do setor financeiro. Não precisa nem dizer, eu acho que quem é adulto no Brasil percebeu nesses últimos anos um fenômeno muito curioso de várias pessoas. Antes era muito incomum você ter 1, 2, 3 contas bancárias. E isso, o Brasil, hoje o mais comum é que você tenha 3 contas bancárias, porque houve uma evolução no mercado. E para quem critica muito o Brasil, aqui é um ponto que a gente não pode criticar. Nosso sistema bancário é extremamente evoluído, não só em termos de tecnologia, como inovações legislativas, regulamentações. O Pix está aí para comprovar isso. O sonho de todos os países hoje é ter o seu próprio Pix. Então, nesse ponto, fomos muito agraciados e temos esse fenômeno de 4 vezes mais fintechs surgindo aí de 2017 a 2023. E aí a gente não sabe se é a digitalização que causou isso ou isso causou a digitalização, mas nós temos, sim, esse fenômeno da digitalização como ferramenta de inclusão dos desbancarizados. Hoje é muito difícil existem ainda pessoas que não têm contas bancárias, mas esse número vem diminuindo. Temos esses avanços na regulamentação e transações instantâneas e Open Finance, que é um modelo que o Brasil está exportando para todo mundo. Mas isso vem com alguns desafios, que é o que a gente vai abordar aqui no detalhe. Gostaria de complementar alguma coisa aqui, Fernando? Não, eu acho que é isso. De fato, o aspecto do desenvolvimento negocial, do volume de negócios e empresas que estão surgindo nessa onda, né, de inovações é gigantesco, mas, de fato, o grande desafio é a segurança, né? Eu acho que esse é o tema central da nossa conversa, é como nós crescermos, como nós estabelecermos relações digitais com segurança. Não, perfeito. E aí a gente entra essa questão desse fenômeno da desbancarização, do crescimento das fintechs. Ele surge aí com 3 pilares que as empresas têm, como o Imobanco passa também, que tem que se sustentar. Um é a segurança digital, é a questão de proteção da segurança da informação, conformidade com as melhores práticas do mercado. O outro, a conformidade jurídica, ou seja, o que eu estou fazendo, acima de tudo, é legal, está dentro do que eu posso fazer. E a experiência do cliente, porque não adianta nada. É possível você ter um banco hoje online 100% seguro? Talvez até seja, mas você teria que ter uma experiência do cliente que não seria a mais amistosa, seria um processo cheio de fricção e que você não ganharia usuários, que é o que a instituição precisa para sobreviver. Então a gente tem que ficar nesses 3. Eu tenho que me preocupar com a segurança, não posso infringir a lei e não posso tornar esse processo tão moroso que prejudique a experiência do cliente. E com certeza aí o Fernando vai ter alguns cases aí para contar para a gente um pouquinho. Não tem a menor som de dúvida, viu? Porque isso aí é uma disputa minha muito grande com a área de tecnologia. Enquanto eu, atendendo o cliente, quero fazer da experiência dele uma coisa mais suave, mais ágil, mais rápida, e aí vem o jurídico e a tecnologia dizer, opa, calma lá, né? Tem uma questão de conformidade jurídica, tem uma questão de segurança digital que tem que ser obedecida. Com certeza, a gente aí que acompanha isso no dia a dia, o que a gente vê de infrações a LGPD é da mais vasta, enfim. E as instituições financeiras, os órgãos regulatórios no Brasil funcionam muito bem. Então, realmente é um setor que você não pode andar fora da linha, por uma série de questões que a gente vai tratar aqui mais para frente.
Bom, entrando na questão da segurança digital. Bom, esse aí é um dado interessante. O custo médio total, global de violação de dados. E aqui, esse dado é um dado levantado pela IBM, que ele, nós não, só para não que vocês não se assustem, a gente não está falando assim, o custo de uma empresa com a proteção de dados. Isso é o custo de uma violação. Ou seja, quando você tem um vazamento massivo de dados, nós estamos falando de várias violações no mesmo cliente. Ou seja, hoje esse dado, vamos trazer aí para números, nós estamos falando que seria aproximadamente uma violação de dados pode custar até 28 milhões de reais. Isso em multas por descumprimento de legislações e possíveis indenizações. Então, é um tema que a gente não pode, como instituição financeira e como no caso das Upsign, um prestador de serviço para instituições financeiras, a gente não pode abrir mão em nenhum momento e estar sempre de olho nas melhores práticas, melhores certificações, para estar sempre à frente do que isso pode trazer. Alguns outros dados interessantes é que o custo da violação no setor financeiro aumenta o gasto das empresas em cerca de 24%. O custo total para as empresas por incidentes de violações de dados no setor financeiro ainda é maior do que aquela média que eu coloquei no slide anterior, dos 4 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando de 6 milhões por violação. 258 dias é o tempo médio de detecção e contenção dos danos de invasões. E 2,2 milhões de dólares é o total que pode ser economizado com o uso extensivo de AI na prevenção dessas violações. E aqui nós estamos falando de apenas do que a gente tem conhecimento. Hoje, a grande questão com segurança digital é que, por mais que você desenvolva novas práticas, existem organizações e pessoas que tornaram um negócio a infração ou a tentativa de violação de dados. Obviamente, onde tem dinheiro, vão ter pessoas tentando ganhar dinheiro de forma ilegal. Então, o setor financeiro é um setor que não pode abrir mão, como a gente trouxe aqui, mas existem diversas formas da gente melhorar e mitigar esses danos com relação à violação de dados no setor financeiro. Entrando um pouquinho aqui agora no conformidade e desafios jurídicos. Então, eu acho que aqui melhor do que ninguém, o Fernando, para falar um pouquinho sobre as leis e regulamentações. Com certeza. Olha, gente, é o seguinte, nós temos aí, dentro do mercado financeiro, uma série de autorizações, de supervisões que nós temos que atender a depender do que se faz. E aí nós estamos falando das CEPs, das SCDs, das IPs, dos bancos comerciais, dos bancos cooperativados, eles estão todos ali ligados ali ao Banco Central, e nós temos o pessoal ali da área de investimento, captação, crowdfunding, né? O pessoal do financiamento coletivo, num termo geral, que está ali ligado muito à questão da CVM, né? Logicamente, às vezes você encontra uma empresa que tem atividades múltiplas, ou então ela tem várias empresas, cada uma atendendo a uma norma específica. A verdade é que, se nós tivermos hoje, se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, estiver hoje pensando que isso é uma realidade que vai ficar apenas e tão somente na mão das instituições financeiras, das fintechs que mexem com dinheiro, com investimento público, você está enganado. A verdade é que isso é uma experiência inicial de conformidade, de controle, onde, na verdade, todos nós que estamos dedicados a negócios vamos ser impulsionados a ter uma grande parcela de incremento de custos e investimentos voltados à segurança. Situação essa que poderá, inclusive, anular a sua própria transação e lhe causar um prejuízo considerável, não só de faturamento, mas, na verdade, um prejuízo econômico.
O que eu quero dizer para vocês é que o foco que nós temos que ter hoje, dentro dessas condições, é um foco voltado para LGPD, para compliance, para regulamentação, para controle, para que você possa estabelecer a possibilidade de crescer dentro do seu negócio, estabelecer relações online, onde você tem a certeza de que a pessoa que está desenvolvendo um negócio com você, ela de fato vai cumprir, ou pelo menos poderá ser responsabilizada para cumprir aquilo que foi decidido no instrumento que foi assinado. Nós temos que lidar sempre com a questão da conformidade. Lá no começo, eu fiz a brincadeira dizendo que eu brigo muito aqui com o jurídico e com a tecnologia, mas é uma pura verdade, porque muitas vezes o que nós queremos fazer negocialmente, lógico, eliminar atritos é uma coisa extremamente importante. Estabelecer uma melhor forma de atender o cliente, tentando facilitar a vida dele no uso das ferramentas digitais que nós criamos, porque essa é uma particularidade que o Mobanco tem. O núcleo do nosso negócio, né? Nós contratamos empresas, soluções de muita confiabilidade, como a ZapSign, mas o núcleo do nosso negócio a gente não aluga, a gente desenvolve dentro de casa. Isso traz para a gente uma preocupação ainda maior, porque afinal de contas eu não estou aqui contando com uma estrutura de alguém, talvez bem maior do que eu, para me dar a segurança. Eu tenho que desenvolver aquela segurança. Eu tenho que estar muito atento a toda essa questão da normativa legal, para não passar dos limites, para não estabelecer um desvio de rota qualquer que venha a promover ou a provocar para a empresa um custo, não só de penalidade, mas também de uma transação mal feita. Então, o que eu discuto hoje com as pessoas é que da importância da questão da LGPD e do compliance, de estabelecer regras mais rígidas, regras mais claras, né, que o cliente infelizmente terá que atender, até porque, veja bem, a sede do Imobanco está no Rio Grande do Norte, nós temos clientes no Brasil inteiro, então eu pego um cliente de Manaus ou pego um cliente do Rio Grande do Sul, eu de fato nunca visitei aquele cliente, eu posso até ter tido algumas conversas online com ele, um vídeo, conferência, mas a gente não está ali presencialmente para viver aquela dor, apesar da gente estar aqui tentando atender da melhor forma possível. Mesmo assim, nós precisamos de garantias, né? A gente precisa ter uma questão de um ambiente digital seguro, uma estrutura de governança corporativa robusta, que você possa, na verdade, ter a credibilidade, a confiança de que tudo que você está hoje desenvolvendo vai valer. Você vê que, olha, nós estamos hoje desenvolvendo um assunto importante e que talvez o primeiro passo lá atrás aconteceu em Fernando Collor, 1990, quando o Collor disse que os contadores iam ser responsabilizados pela sonegação ou lavagem de dinheiro dos seus clientes. Gente, nós estamos falando de 1990. Nós estamos em 2024. Olha o tanto de tempo que isso levou e o quanto nós tivemos que avançar dentro desse processo. É lógico, a pandemia ajudou muito. Ajudou no sentido de impulsionar a necessidade de todo mundo vir para dentro do digital, e isso fez com que a economia digital aumentasse assustadoramente, mas também diante dos desmandos e das coisas soltas que foram colocadas por aí, acabou que a instituição pública, o governo, teve que dizer, olha, vamos ter que botar ordem na casa, vamos ter que estabelecer padrões éticos, padrões digitais, padrões de controle e segurança mais efetivos para que a gente possa tocar. Então, se você está hoje nos assistindo e a sua atividade é uma mera prestação de serviço, ou seja, não é financeira, ou você é de uma indústria, ou você é de um comércio, pode ir se acostumando com esse tema, porque ele já está batendo na sua porta com muita força. Afinal de contas, o comércio digital, ele não vai reduzir, ele só vai aumentar. Todos os indicadores estão aí promovendo de que hoje as compras, os negócios digitais, a cada ano, eles impulsionam a economia muito mais do que o negócio físico. Lógico que o estabelecimento físico nunca vai deixar de ser importante, ele sempre vai ser uma fonte de conveniência importantíssima,
mas o digital dificilmente vai se reduzir. Pelo contrário, hoje é muito comum que pessoas estejam no seu apartamento, na sua casa, utilizando o celular para fazer uma compra que poderia ir na esquina para receber, mas ele prefere receber na portaria de casa ou na porta de casa, através de uma entrega dessas que os grandes marketplaces propõem, né? Eu Com acho que certeza. o Não, caminho, eu né, acho que Getúlio, assim, eu acho que essa é um grande ponto aí que eu queria fazer o link aqui com o outro próximo tópico que a gente tem, que é da questão da experiência do cliente, que é justamente isso. A experiência do cliente, a questão do balanceamento entre a segurança e experiência do cliente. Vamos pensar os bancões de antigamente. Como você disse, Fernando Collor lá atrás veio com legislação sobre lavagem de dinheiro, que, de certa forma, trazia uma responsabilidade para o contador, e hoje em dia o advogado também tem essa responsabilidade, isso. do famoso KYC ali, do Know Your Client, saiba com quem você está transacionando. E aí o curioso, os bancões antigamente era fácil, o comerciante chegava lá e depositava o dinheiro, você sabia, aquele ali é o comerciante aqui do restaurante do lado. No mundo digital, é, você tem a obrigação de saber quem é o seu cliente, mas ao mesmo tempo você não pode, quando ele for abrir uma conta, jogar de uma vez um questionário com 50 perguntas, querendo para tentar descobrir a origem do dinheiro, se você é uma pessoa politicamente exposta ou não. Se você faz tudo isso de uma vez, você cria uma barreira de entrada do cliente na sua instituição, que ele vai virar as costas e vai para o próximo banco. E talvez um banco mais flexível. Então, aí que entra essa questão. Como balancear essa experiência, trazer a segurança sem prejudicar a experiência. Vocês têm algum caso aí do Imobanco que você já teve essa discussão aí com produto, com tecnologia? Esses embates aí são frequentes? Olha, esses embates são muito frequentes, a gente vem sempre naquela discussão da garantia de operação, ou seja, vamos começar a ler a mão, vamos começar a ler o rosto, vamos tentar mandar uma senha de duplo fator de proteção para o e-mail da pessoa, que ela tem que trazer esse token para poder estabelecer uma condição de garantia de que de fato você, né? Mas é como você disse, Arthur, traz atrito. As pessoas que dizem assim, poxa, mas ele não sabe que eu sou eu? É um absurdo isso, eu já sou cliente há 5, 10 anos e ele tem que me forçar a buscar uma senha não sei aonde. E aí as pessoas olham pelo aspecto da comodidade, mas não olham pelo aspecto da segurança. Então, assim, ele prefere priorizar a comodidade mesmo assumindo um risco maior. E essa é uma situação, é um hábito, né? É um costume que nós temos que começar a alterar, né? Pessoas de bem, pessoas que sabem a dificuldade de formar o patrimônio. Gente, vamos lembrar daquele número. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. 78% das famílias brasileiras, 32% da população acima de 16 anos está com dívida com mais de 90 dias. E aí você diz, entrou um desenrola, eu vou entrar agora na história do desenrola só para vocês terem uma noção. A quantidade de pessoas que pagaram boletos de ofertas de desenrola que não eram ofertas verídicas, que não eram ofertas reais, e a pessoa pagou. Foi uma oferta maravilhosa, ele devia 50, tinha que pagar 10, e aí ele saiu procurando 10 em algum lugar, pagou aquele boleto e a dívida nunca foi quitada. Não é assim, inúmeros casos nessas situações de pessoas que foram ludibriadas, que não, bom, na base da empolgação, se tornaram vítimas de um criminoso cibernético que aproveitou a fragilidade emocional daquelas pessoas de sair daquela situação constrangedora da dívida para poder deixar a pessoa ainda mais endividada, né? Então, assim, o quanto é importante a gente entender
sobre essa necessidade e o quanto é importante os contadores, os advogados, as pessoas que estão ali auxiliando empreendedores, auxiliando novos empresários, a conscientização de que o compliance não é uma coisa de banco. Compliance é uma coisa de negócio, né? Segurança Perfeito. cibernética não é uma coisa de banco. Segurança cibernética é coisa de negócio. E a gente tem que todo mundo trabalhar, porque na hora que a gente cria um cercado garantido forte, ou seja, nós nos damos as mãos em favor da questão da segurança cibernética, a gente não abre espaço para o bandido, porque a gente está preparado para isso. Perfeito, perfeito. É cada vez mais difícil realmente você ter uma vida digital ativa e não ser e não receber uma tentativa de golpe. Certeza. Eu, por exemplo, parei. Eu acho que a maioria a maioria das pessoas devem estar passando por isso, parar de atender número desconhecido. Porque simplesmente eu recebo 4 a 5 ligações por dia de uma tentativa de golpe de uma instituição bancária que eu nem tenho. E eles são muito criativos. Sim, se usassem essa criatividade para algo bom, eu acho que a gente estaria numa situação melhor. Mas certeza. Aí vamos passar aqui para o próximo slide, só alguns dados corroborando isso que a gente está falando aqui. 73% dos consumidores consideram a experiência do cliente como um fator decisivo na escolha de uma marca. Aí, aquele ponto, até que ponto que eu compensa eu sacrificar a minha experiência do cliente, sendo que ele pode ir com um concorrente. 66% dos consumidores estão dispostos a compartilhar seus dados se isso gerar experiências mais relevantes e personalizadas. Isso é o poder da tecnologia, da hipercustomização, que hoje existem algumas ferramentas mais avançadas de codificação de sites, que ele consegue gerar um site único para você, de acordo com o seu perfil de uso ou quais funcionalidades. Isso, até pouco tempo atrás, sem o avanço da inteligência artificial, machine learning, era impossível. Mas hoje, com a quantidade de dados que tem, é possível dar uma experiência realmente única, personalizada para cada um dos seus clientes. E 71% das pessoas deixariam de comprar se não considerarem que seus dados estão devidamente protegidos. Quantas vezes você já não deve ter entrado num site ali e esse site está meio estranho, deixa eu procurar saber aqui com alguém. Mais do que nunca, quanto mais proteção ou cibersegurança você trouxer para o seu negócio, isso vai trazer valor para a sua marca, vai aumentar a proposta de valor dos seus produtos. Então, cibersegurança deixou de ser um assunto de grandes instituições para ser um assunto de todo e qualquer negócio que tem um mínimo de presença online. Nós estamos falando aí, às vezes, de um simples WhatsApp, isso já é uma presença online. Certeza, Getúlio. Eu digo muito para as pessoas que as pessoas têm que, se você não puder se dedicar a tudo, tenha mais alguém junto de você que possa dividir a tarefa, porque não se faz mais negócio sem olhar para vários fatores, né? E aí nós estamos falando de tudo, da segurança, da experiência do cliente, e só para te interromper um minuto, né? Você falou aqui da experiência com relação à questão da esteira, né? Da satisfação do consumidor pela questão do atrito. Eu sou uma pessoa muito tecnicista, e a gente tem um renda fixa aqui, e um dia um cliente chega para mim e diz, olha, eu acho complexa essa renda fixa de vocês, porque eu ganhei R$6, eu queria ter resgatado os R$6, mas eu vi no relatório que vocês resgatam um pedaço do meu capital, mais um pedaço da renda. Eu disse, olha, deixa eu te dizer, você está me fazendo uma pergunta muito legal, eu adoro responder perguntas aqui dentro do Imobanco, mas eu faço isso porque se eu resgato os teus R$6, tu ia pagar mais imposto. Se eu resgato um pedaço do teu capital com um pedaço da tua renda, tu vai pagar menos imposto. Então, assim, é a nossa tentativa de mostrar para você que o preciosismo, que o tecnicismo está fazendo com que você economize, não gaste mais, né? Porque qualquer outra instituição diz, você quer resgatar os 6? Toma aqui os 6, agora paga X% dos 6,
E eu digo, não, vamos tentar fazer com que você tenha aquela quantia financeira que você precisa, pagando menos, sendo racional no teu processo tributário, né? Sendo racional no teu controle. Isso é muito interessante. Isso é o caso clássico de customer centric, de colocar o cliente no interesse de tudo. E a gente já teve várias discussões aqui nas Upsign sobre isso, na Truora, a nível de holding também. Quando você tem essa definição de que o cliente realmente ele é o centro de tudo aqui, as suas tomadas de decisões, às vezes quando você está em dúvida por um caminho ou outro seguir, quando você tem esse norte, não. Como que a gente vai fazer? Imagino vocês aí, quando definiram essas regras. A gente pode fazer o jeito mais fácil. Recolher e recolher o tributo na fonte aqui, na alíquota teto. Não, vamos colocar o cliente no centro da nossa decisão. Olha, isso aqui vai ser melhor para ele. Ainda que possa gerar alguma dúvida, mas é melhor para ele. Então é muito legal essas instituições, e aí parabéns aí pela iniciativa de colocar. E tem-se cada vez mais falado sobre isso, sobre empresas customer-centric, e este é um caminho que entra moda, sai moda, é algo que não vai mudar. Quem coloca o cliente como centro da sua tomada de decisão vai performar melhor. Isso aí não sou eu que estou dizendo, inclusive tem alguns estudos que pode compartilhar, depois me chamem no LinkedIn ali, que eu li recentemente um artigo muito interessante sobre isso. Olha, pessoal, eu vou compartilhar uma outra aqui, né? Porque assim, Getúlio, apesar de nós já sermos clientes há um bom tempo da Upsign, o meu contato com ele é um contato breve, viu? Recente. E vou dizer mais para vocês, assim, nós nos tornamos clientes Upsign, porque nas conversas, quando chegamos ao momento de dizer, precisamos de uma tecnologia que nos traga segurança, que nos traga estrutura, que possibilite uma arrecadação de assinatura desenrolada, ágil, segura, robusta, que a gente tenha a certeza de que a pessoa que está assinando é ela mesma. E aí nós somos em várias soluções, né? Mas a grande maioria das soluções, eu não vou nem dizer a grande maioria, a única que não se preocupou em vender o pacote foi a Zapsign. Viu, Getúlio? Então fica o meu depoimento aí positivo para você. Naquele momento eu participei das conversas, o seu time comercial, e olha, gente, não estou fazendo propaganda aqui porque ele não está me pagando não, viu? De fato é um depoimento sincero, é meu mesmo, porque eu participei das reuniões, era um tópico da nossa estrutura que me preocupava bastante com relação à regularidade jurídica, com relação à segurança desse dado, e foi o único atendimento que eu participei que não se preocupou em dizer, você vai pagar um pacote de não sei o quê, e quando acabar você volta aqui para ver se a gente faz não sei das quantas. E pelo contrário, foi dizer, me explica o negócio, deixa eu tentar ver como é que eu posso te atender, como é que eu posso encaixar, como é que eu posso adaptar a nossa estrutura à tua necessidade. E por isso vocês estão de parabéns, hein? Fico muito feliz que esse princípio que a gente tem aqui de colocar o cliente no centro está chegando em todas as camadas da empresa, e pode deixar que eu vou descobrir quem é o que tratou com vocês aí e vou transmitir os elogios. Muito bem, muito bem. Gente, deixa eu evoluir aqui, porque senão daqui a pouco o time começa a me puxar a orelha aqui, questão de tempo. Bom, chegamos então assim no discorrido os últimos tópicos, a gente chega no centro da nossa discussão aqui, tendências e soluções para 2025. Vou trazer algumas aqui, mas tem muitas outras que acho que a gente pode passar. Gente, automatização e inteligência artificial, isso existem. Hoje eu sou super entusiasta aqui de utilizar novas ferramentas. Hoje você não precisa saber codar, você não precisa saber, com alguns tutoriais e uma ferramenta correta, você consegue automatizar o seu negócio independente do tamanho dele. E a inteligência artificial, no caso, eu acho que ela veio para aumentar a produtividade em qualquer setor. Não é só
em setor financeiro. Então, isso é falar mais do mesmo, está muito em voga esse assunto, mas acho que inteligência artificial, a tendência é que ela evolua cada vez mais. A própria machine learning, que é a prevenção, no sentido de prever e antecipar possíveis brechas de segurança, análise de comportamento é uma ferramenta de segurança relevantíssima, porque sabe aquela situação do cartão de crédito que às vezes a gente fica chateado, que ligam para a gente e falam, pô, mas barraram uma compra minha de R$40, pode ter certeza que houve uma análise, na maioria dos casos, houve uma análise de comportamento e falou, olha, essa pessoa nunca pede uma pizza terça-feira a 1h da manhã. Deve ter algo errado. E isso, graças a Deus, as tecnologias permitem que consigam ser detectadas com grande volume de dados num tempo muito curto. Autenticação multifatorial. Gente, todo mundo tem um amigo que teve um problema do WhatsApp clonado, Instagram clonado, tokens de segurança. Tá aí há uns 20 anos, mais ou menos, mas poucas pessoas usam. Não existe hoje conta que você não deva, independente se é de um banco ou se é do seu e-mail, que você não deve ter ativado uma autenticação multifatorial. E nisso entra outras formas de validação de identidade, como biometria, assinaturas eletrônicas no geral, que eu posso ficar aqui falando uns 2 dias sobre isso, carimbo digital e prova de vida. Gente, eu sei que é chato às vezes pegar a câmera ali e falar vira para um lado, vira para o outro, mas vocês não têm noção a quantidade de tentativas de fraude que acontecem com pessoas tentando passar com um porta-retrato do parente uma validação de documento. E outras um pouco mais, que já foram até mais frequentes, mas meio que viraram commodities, no caso de blockchain, que é uma solução extremamente simples, mas muito poderosa, os contratos inteligentes, e 2 que eu queria trazer aqui, que o Fernando pode falar com bem mais propriedade do que eu, que é o Drex e o Open Finance. Como que você vê isso como uma tendência para o ano que vem? Tem acompanhado o desenrolar dessas tecnologias? Olha, eu tenho acompanhado, isso é uma coisa de muito interesse nosso, né? É evolução, todo mundo quer concentrar o cliente num serviço único, principalmente quando a gente fala ali do Open Finance, todo mundo quer reter o cliente dentro de casa, nem que para isso, logicamente, você dê acesso a N outras contas a partir do meu sistema, para que ele entenda qual é o saldo. Ele está aqui com a conta no Imobanco, mas ele quer ver o saldo dele do Itaú, ele quer ver o saldo do Bradesco, ele quer iniciar uma transação a partir daqui, porque ele não quer ficar deslogando no meu sistema para logar em outro sistema, ele quer resolver tudo num canto só. Então, isso vai ser uma grande revolução no modo que as pessoas vão tratar finanças pessoais. É uma lógica, gente, que cada instituição oferece, ela tem o seu ponto forte. Então, em alguma instituição você encontra uma aplicação melhor, numa outra instituição você paga mais fácil, na outra você acessa melhor, na outra você tem uma capacidade de fazer um cadastro com um acompanhamento gerencial do seu dia a dia, da sua semana. Naquele outro instituição lá, é muito bom porque eu posso ter uma conta com a minha esposa e eu vou criando umas caixinhas, vou criando lá umas gavetas, vou fazendo algumas coisinhas que vão me ajudando a controlar o meu dia a dia. Então vai ser muito comum as pessoas terem 2, 3, 4 contas bancárias nesse universo de serviços gratuitos que estão sendo colocados aí à disposição de todas as pessoas, para que você possa optar por um lugar. E aí, necessariamente, você não vai estar em um lugar, você vai estar em vários, mas tendo um único caminho de acesso, um único acesso ali, que no caso do Open Finance, que vai lhe permitir acessar N outros lugares que você já participa. Essa experiência começou lá atrás no DDA, né? Onde você chegava ali, cadastrava a conta e dizia, olha, quem emitiu um boleto me avisa, né? E são coisas que vão criando no passo a passo. E vem agora a questão do Drex, né? O Drex é uma ferramenta poderosíssima, vai tirar muito controle monetário dos bancos, vai deixar esse controle mais reservado no órgão central, dentro de uma moeda digital que vai poder ser convertida, vai poder ser depositada em qualquer instituição de forma online, e dali você decidir o que quer fazer com ela.
Então, isso vai fazer, é lógico que isso também tem um outro lado, vai trazer um controle monetário muito maior. Existem pessoas, Getúlio, por incrível que pareça, inclusive atendi presencialmente uma aqui semana passada, que ainda gosta de deixar dinheiro num pote. E eu fico impressionado quando eu encontro uma pessoa assim, quando ela diz, eu não confio em banco, meu dinheiro está todo guardado lá em casa. E eu disse, meu Deus, não vou nem dizer quem você é, porque É, se eu digo, você vai ser visitado 30 horas por dia, né? Então, são situações, gente, que, de fato, a gente não foge. Você pega aqui o nosso caso aqui, a gente estava nós estamos estruturando aqui, nós estamos participando de uma iniciativa para ter um negócio voltado para a área de criptomoedas, né? E aí nós fomos estudar como é que isso estava funcionando em Portugal, na Espanha, tivemos várias conversas com advogados especialistas de criptomoeda. Portugal está muito mais atrasada, a Espanha já está muito bem regulamentada, a Europa como um todo está se voltando com muita rapidez para estabelecer padrões de qualidade, controle, compliance dos recursos que estão em cripto, porque estão vendo uma fuga de capitais muito forte para o mercado da criptomoeda. A cripto ainda hoje não é uma moeda de pagamento, mas ela é uma moeda de investimento. As pessoas veem uma certa tranquilidade, tanto na USDC, DT, no Bitcoin, as pessoas veem naquilo uma possibilidade de investir e acho que não, eu até recomendo, eu não acho que deve ser o principal investimento da pessoa, mas deve ser um investimento da pessoa. Eu acho que as pessoas devem estar antenadas, você não precisa pegar grande parte do seu patrimônio e ter nisso, mas eventualmente eu acho que fazer parte disso, pulverizar isso entre crowdfundings interessantes, entre Drex, entre Bitcoin, entre o SDT, entre imóveis, entre locação. Bom, o importante para a vida de qualquer cidadão brasileiro é ter uma pulverização, para que você não venha a depender necessariamente, ou o seu patrimônio não esteja totalmente concentrado num único item que pode dar errado. E gente, isso pode levar a uma dificuldade financeira. e dois pontos aqui. Primeiro bet não é investimento, tá, gente? Isso, bet Porque não é investimento. as últimas pesquisas colocou que 30% das pessoas que apostam entendem aquilo como investimento. Então, vai ter que ter um trabalho de conscientização muito grande aí sobre esse tema. E outro que seu cliente falou que ainda guarda o dinheiro no pote. No pote. Eu tenho uma filha de 6 anos que começou a vender pulseira, que ela faz as pulseirinhas dela e começou a vender para o pessoal do prédio. E aí ela percebeu que todo mundo falava que não tinha dinheiro. Aí ela voltou em casa e perguntou qual era meu Pix. Aí ela escreveu num papel e ela fica agora, não, eu aceito o Pix. Aí eu abro minha conta, às vezes tem lá depósito de R$3, R$5. Ou seja, a próxima geração não vai saber o que é uma moeda num pote, uma nota num pote. Não tem a menor sombra de dúvida, e acho também que os negacionistas do mercado financeiro estão quase na extinção, né? Isso são pessoas que ou são pessoas muito raras ou são pessoas que de fato têm um certo problema a resolver e precisam de ter um recurso de forma física, né? Mas é importante vocês entenderem, né? Vocês que estão aqui nos assistindo, entenderem que essas evoluções que nós estamos tratando, o Drex, o Open Finance, a inteligência artificial, que agora tem inteligência artificial para tudo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que me chateio muito com esses atendimentos robotizados, porque acredito que a gente perde como consumidor muito tempo, até que aquela programação entenda, lógico, existem programações e programações, né? Você pega aquela programação mais burrinha do WhatsApp lá, que basicamente ele é um direcionador de chamada, né? Até uns atendimentos de fato de inteligência artificial que estão num processo de aprendizagem para poder estabelecer uma comunicação mais efetiva. Mas a verdade é que isso é um futuro inevitável. A gente não vai conseguir sair dele. A tendência, na verdade, é que veja que nós já estamos discutindo de uma moeda BRICS
essa moeda, se ela não passar, e eu acho que ela não passa, opinião minha, né? Logicamente, o governo está aí tentando emplacar de alguma forma, a moeda BRICS física não passa, mas o token, a moeda digital BRICS, essa vai ser um sucesso, ela vai estourar. Vai ser uma grande sacada para o chinês que opera no Brasil, vai ser uma grande sacada para o russo que precisa movimentar no meio de tanto barulho que ele tem hoje na economia. E aí você veja que nós temos aqui 5 grandes economias, né? A Rússia, a China, o Brasil, a Índia e a África do Sul. Você tem 5 grandes economias que vão se beneficiar de uma forma e, logicamente, o mercado europeu e americano, né? E aí nós falamos da América do Norte, é um mercado que já está temendo isso, porque ele entende que esses grandes países são grandes consumidores, são grandes produtores e que geram um PIB diferenciado. Né? Nós somos países em desenvolvimento, mas que temos um grande território e temos uma grande quantidade de consumidores, de pessoas que estão aqui gerando renda. Então, são esses os cuidados que tem que ter, e você que está nos assistindo não pode perder o momento daquela história, sabe, do antigo cavalo selado, né? O cavalo está quase passando, ele pode não ter passado ainda na sua frente, mas ele vai passar na sua frente, mas se você não estiver preparado, ele vai passar e você não vai conseguir montar, porque você não se informou, não acompanhou, e essa é uma, como disse, é um futuro inevitável. Não, perfeito. O pessoal aqui da produção tá puxando nossa orelha aqui por acabar fora batendo papo aqui, mas é porque o assunto tá bom, gente. Gente, passando bem rapidamente aqui sobre assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, eu sou suspeito para falar, eu falo e converso disso, a gente dá palestra sobre isso, converso com clientes o dia inteiro sobre isso. Basicamente, o que é uma assinatura eletrônica? Vamos para um passo antes. O que é uma assinatura? Assinatura é a forma que você tem de manifestar ou de vincular a sua vontade a um determinado documento. E aí, quando a gente fala uma assinatura eletrônica, é transferir essa experiência de vinculação da sua vontade a um documento eletrônico. Então, a assinatura eletrônica é um grupo muito grande. E existem espécies dentro desse grande grupo. Acho que no próximo slide a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, muita gente se esquece. Às vezes uma simples senha, ela é uma assinatura eletrônica. Algumas instituições bancárias, eu vi uma experiência dessa recente no México, quando você liga e fala seu nome, pelo seu timbre de voz, já está salvo ali, ele consegue identificar quem é aquele cliente. Então, a sua voz pode ser uma assinatura eletrônica, desde que aconteça nesse ambiente digital. Um token, geolocalização, uma selfie, biometria. Isso são todas formas de vinculação da sua vontade num ambiente eletrônico, num ambiente digital. E aqui na coluna da esquerda a gente entra para pontos ali mais ligados à lei, seria uma assinatura qualificada, uma assinatura avançada, uma assinatura simples, uma assinatura digitalizada, a digital e o certificado digital. Expondo isso, a gente coloca aqui rapidamente aqui, a ZapSign hoje ela é uma ferramenta que aceita e permite a coleta de qualquer tipo de assinatura eletrônica prevista na nossa legislação. Hoje aí já passamos de 2,5 milhões de usuários, já estamos em mais de 20 países. E no final ali a gente vai ter um linkzinho para testar. Vamos para o próximo aqui. E aí o mais importante, como o Imobank chegou na ZapSign, o que vocês estavam buscando, para a gente entender um pouquinho dessa relação aí. Bom, eu já falei do bom atendimento, né? E a preocupação que nós tínhamos de fato era garantir a conformidade, a segurança jurídica da assinatura. Isso para nós era uma coisa que era vital, porque no momento que a gente gera crédito, que a gente antecipa duplicatas, que a gente fornece ali um financiamento para alguém, que a gente estabelece um fomento de alguma forma, a gente precisa, como eu disse a você, a gente opera aqui com milhares de clientes PJ e a gente entra num processo de muitas vezes estar tracionando um crédito para uma pessoa que necessariamente nós não conhecemos
presencialmente, pessoalmente, né? Diferente daquele banco tradicional lá, que o gerente é da agência, está na cidade do cara, ele foi lá, tomou um cafezinho, entendeu o negócio. A gente está aqui tentando colher informações, tentando fazer com que você possa ter mais agilidade no seu processo de forma mais transparente, Sem de forma estragar a menos experiência. sem ter atrito, né? Sem gerar nenhum tipo de atrito. Então, para nós, a segurança jurídica, a segurança da assinatura digital é vital, porque é com ela que a gente vai se agarrar, é com ela que a gente vai se defender quando ocorre um problema, ou quando a pessoa diz que, não fui eu que assinei, o dinheiro realmente foi, mas eu acho que o contrato não é válido. Não, nesse momento aí nós temos a certeza, e volto a dizer, Getúlio, assim, nesse ponto a sua equipe nos deixou extremamente conscientes, confortáveis dentro do processo, de entender a legalidade jurídica, o arcabouço da segurança que você tem, a fundação de segurança que vocês têm, e isso para nós foi fantástico, foi fundamental para a gente ter a capacidade de não só colher essas assinaturas sem atrito e com velocidade, e ao mesmo tempo ter a capacidade de certeza de que nós estamos promovendo um processo totalmente regular. E isso, logicamente, pensando no combate à inexistência de problemas, né? Não, perfeito. Bom, a gente chegou ao final aqui do nosso bate-papo aqui, e agora nós vamos responder as perguntas que foram enviadas aí ao longo da apresentação. E aí eu peço aí para o nosso time para colocar as primeiras perguntas em tela, por favor. E eu também já tenho uma pergunta depois para o Fernando aqui. Mas vamos lá, aqui uma pergunta da Fernanda Macedo. Quais são os principais erros que vocês veem as empresas cometerem ao tentar implementar soluções tecnológicas sem garantir a conformidade jurídica? Quer responder ou respondo? Vamos lá. Bom, podemos responder os dois, né? Bora. Da minha opinião, eu acho que o principal erro que você corre é quando você tenta implementar sem garantir essa conformidade, é você perder o seu negócio. Ou seja, tudo aquilo que você investiu na captação de um determinado negócio vai ser jogado por terra, porque a pessoa do outro lado, se ela for bem intencionada, maravilha, mas se ela for uma pessoa mal intencionada, ela vai aproveitar essa falta de conformidade e vai dizer, olha, eu não vou te pagar, eu não vou fazer, eu não vou cumprir a minha parte nesse trato, porque você não tem conformidade jurídica, porque você não fez a coisa da forma legalmente prevista. Eu acho que muito importante isso que o Fernando trouxe, é você procurar referências das empresas que você está contratando. Eu posso citar, não vou citar nomes, mas, por exemplo, no caso de assinatura eletrônica, existe um player muito grande do mercado brasileiro, por exemplo, que usa para instituições financeiras assinaturas sem carimbo do tempo, por exemplo. E isso, perante o Banco Central, isso é um requisito. E se vier a ser questionado judicialmente, a instituição financeira pode ter problemas com isso. Então é muito bom você pesquisar, se adota as melhores práticas. Você tem uma certificação? Você tem uma certificação ISO, no mínimo ali. Vocês têm cursos com sua equipe relacionados à segurança da informação? Você tem uma equipe por trás que pode me dar um apoio jurídico? Eu brinco muito que meu principal papel hoje dentro da Zapsign é responder cliente. E eu respondo todas, eu não vou dizer todas, porque tem muito, mas as dúvidas jurídicas eu devo responder pessoalmente pelo menos umas 5 por dia, porque a gente quer estar ali com o cliente, de mão dada com ele. Se eu estou garantindo a validade jurídica de um documento, se um juiz questionar ou se uma outra parte questionar, eu vou te dar todo o suporte e todo o meu conhecimento para que a gente tenha isso. E aí um ponto muito importante também, que muito cuidado em adotar, e eu posso estar até jogando contra a Zapsign, mas as pessoas têm buscam às vezes buscar a solução tecnológica para o problema. E às vezes ela não pensa no mundo físico, ela pensa que às vezes talvez aquele processo que ela está tentando solucionar
de forma tecnológica, ele não precise nem existir. Então, antes de encontrar uma ferramenta para resolver o problema, saiba se o problema não, ele realmente, aquela etapa precisa existir. Quem adota muito esse modelo é o Elon Musk. E, né, antes de automatizar, veja se precisa existir. Se realmente precisar existir, vamos tentar automatizar. Acho que a gente foi bem amplo aqui na resposta, mas acho que respondemos. Temos mais alguma pergunta? Nelson Barbosa. Como posso equilibrar a personalização da experiência do cliente com a proteção de dados, considerando que existem cada vez mais exigências regulatórias? Quer puxar aí primeiro, Fernando? Não, vai lá. Começa aí, que agora eu vou deixar você começar. Assim, e eu mostrou ali, eu tenho mais de 20 anos de experiência de advocacia, sócio no escritório de advocacia até hoje. Então, gente, no caso da legislação brasileira, o que importa é o expresso consentimento. Se você tem um expresso consentimento da parte para usar os dados dela de uma determinada forma, você pode fazer uma personalização. O que você não pode fazer é clique aqui, aceita os termos e condições e achar que você pode fazer tudo com os dados da pessoa porque ela clicou ali. Agora, a partir do momento, e as boas ferramentas, as boas instituições fazem isso de uma forma muito... Olha, poderia utilizar os seus dados tais, tais e tais para melhorar sua personalização, experiência conosco? Sim, concordo. Gente, não sendo dado sensível, você pode sim utilizar, dar uma personalização. Agora, analisar padrão de comportamento, isso não é um dado sensível, mas se você pedir o consentimento, você pode fazer. Então, o que eu acho que as pessoas têm medo de fazer tudo por conta de questões regulatórias. Eu acho que você tem de primeiro pensar o que você precisa, quais dados especificamente você precisa para proporcionar essa personalização e pedir o consentimento expresso. Feito isso, você pode fazer a personalização que você quiser. Olha, lembra que essa personalização, nós estamos falando de coisas muito abrangentes, né? Até a velocidade e o ritmo do teclar da sua senha é um dado que você pode coletar para entender. Peraí, esse cara, olha, veja que, pensa você que está nos ouvindo aqui, né? Está nos assistindo. Quando você vai digitar a sua senha, que geralmente as pessoas botam uma senha de muita repetição, é uma senha que você digita até de olho fechado, porque você já decorou a posição daquela tecla, né? E isso os sistemas estão absorvendo também, ou seja, se for uma pessoa que vai teclar essa biometria de uso, né? Essa pessoa vai teclar de forma diferenciada, ele vai dizer, opa, aqui tem um problema. Ou ele está passando por alguma dificuldade, ou não é ele que está utilizando, porque a velocidade que ele utilizou não é bem. Mas, Nelson, deixa eu te dar um conselho também complementar. Trabalha muito bem o teu termo de uso. Se você não for da tecnologia, trabalha muito bem o teu contrato, não pensa só na questão de preço, prazo e fornecimento, mas pensa na experiência do cliente regulada dentro daquela estrutura jurídica. Ou seja, defina muito bem quais são os parceiros que você utiliza, comunica ao cliente dentro do teu termo de uso ou contrato o parceiro que você está utilizando, e defina com muita clareza o que é que você faz com o dado e qual é a necessidade que você tem, porque se você consegue essas permissões, aí você vai ter um trabalho muito tranquilo, você vai poder fazer muita experiência de personalização, mas você tem que ter um trabalho do termo de uso e do teu contrato muito bem detalhado, muito bem trabalhado, para que você não esqueça nenhum ponto, tá bom? Gente, tem termos de uso, muitas empresas acham que posso copiar do meu concorrente e colocar no ar aqui. Gente, já teve, inclusive, casos, um tempo atrás, que a pessoa descobriram que, nos termos de uso, tinha uma receita de uma pizza, porque ninguém lia, e a ferramenta funcionava com muitos usuários. Bom, gente, fui avisado aqui que chegamos ao fim do nosso webinar. Quero agradecer aí imensamente a todos que nos acompanharam até aqui.
Esperamos que essas análises aí, insights compartilhados nesse bate-papo aqui tenham trazido informações valiosas para planejamento estratégico da sua empresa no próximo ano. Agradecer especialmente ao Fernando Colares, presidente do meu banco, e a sua equipe, por dividir conosco aqui sua expertise e experiências práticas em segurança digital, experiência do cliente. Fernando, sua participação foi essencial aqui para enriquecer a nossa discussão. E reforço, não, porque isso. E reforço que nós vamos aqui enviar por e-mail um resumo dos principais pontos abordados e um link para replay, caso você ainda queira ver a gente novamente, por algum motivo. E aproveite também, vamos colocar aqui ao final, aqui, já está na tela aqui, o primeiro QR Code aqui para você conhecer as AppSign e testar gratuitamente a nossa ferramenta com 5 documentos gratuitos. E no próximo QR Code, isso, para você conhecer mais um pouquinho sobre o Mobanco, os serviços que eles têm a oferecer. Espero que a gente tenha outras oportunidades para mais discussões ricas como essa, Fernando, e vamos tentar aí aos poucos contribuir para o crescimento e a transformação do setor financeiro. E muito obrigado. Quer falar alguma palavra? Gente, é isso aí. Eu quero que todos nós possamos ter a certeza de que o Brasil ele cresce através do empreendedorismo. Nenhum governo traz economia forte, nenhum governo produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o empreendedor, quem produz dinheiro é a iniciativa privada, e é através dela que nós estamos, é dentro dela que nós temos que fortalecer e temos que crescer com segurança. A todos vocês, obrigado pela audiência, pela participação, pela presença aqui conosco. Obrigado, Getúlio, pelo convite. É um bate-papo maravilhoso, realmente, assim, muito tranquilo, e eu quero que vocês fiquem com essa nossa mensagem de que a segurança não é um impedimento para o crescimento, e sim uma grande alavanca do mesmo. Perfeito. Obrigado, gente. Valeu, Boa tarde e excelente semana. Um abraço.